Olá, hoje nós vamos falar sobre astronomia. O que é isso, né? Que ciência é essa? A astronomia é a ciência que estuda todos os corpos celestes, sejam eles planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, luas, né? Então, a astronomia ela vai estudar todo o conjunto desses corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, a astronomia ela estuda o universo como um todo. Antes da invenção dos vários tipos de telescópios que a gente tem hoje, essa observação da astronomia ela era realizada a olho nu, né? Mas eles utilizavam, mas as grandes sociedades que existiram no passado, elas utilizavam equipamentos de medição das posições que esses astros celestes eles ocupavam. E também eles anotavam os horários que eram feitas essas observações. Além desses equipamentos especializados e a observação a olho nu, essas primeiras sociedades, elas construíram vários tipos de observatórios astronômicos, né? Um exemplo disso são as pirâmides. Não só as pirâmides do Egito, né? Do Egito pré-histórico, isso há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, já existem indícios dessas pirâmides serem utilizadas para observações astronômicas, mas também as pirâmides nos impérios Maia, na América Central, né, isso mais de 1.000 anos antes de Cristo, Império Inca, no Peru, isso até mesmo no século XIV, o Império Azteca no México, também até o século XV, entre vários outros exemplos de pirâmides ao redor do mundo. E também outras formas, né? Por exemplo, o templo megalítico de Stonehenge, na Grã-Bretanha, né? Hoje a gente sabe que aquele monumento ele era utilizado para observações astronômicas, né? Que ele tem relação com a posição dos astros no céu, e ele é datado de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás. Já mais recente, né, nós temos o observatório de Tycho Brahe, né? Isso nos anos de 1500, no começo de 1600, que é situado na ilha de Hven, que na época pertencia à Dinamarca. E um dos primeiros cientistas, né, esse Tycho Brahe, que nasceu em 1546 e viveu até 1601, ele foi um dos primeiros astrônomos a medir efetivamente essas precisões das posições dos corpos celestes. Ou seja, ele fez um mapa, né, e um mapa muito bem desenhado, anotando onde estava a posição de cada estrela, de cada planeta, de cada lua, como que isso variava ao longo das estações do ano. Ninguém antes dele tinha essa preocupação, né? Ele não. Ele tinha instrumentos muito bem calibrados, né? Obviamente ele não tinha telescópios potentes como a gente tem hoje, mas ele já tinha equipamentos muito bem calibrados e utilizava esses instrumentos para fazer medições que eram muito precisas e muito confiáveis. Ele foi o primeiro que realizou um programa permanente de medições, né? Então ele tinha toda uma equipe de vários outras pessoas que o ajudavam a fazer essas medições. E ele gerou muitos e muitos dados sobre estrelas e planetas, né? E olha quanto tempo atrás. Ele realizou um notável exame do sistema solar. Ele fez um mapa do céu, né, que compreendia mais de 1.000 estrelas. Imagina só, né, nessa época ele conseguiu fazer um mapa com mais de 1.000 estrelas e super bem localizadas. Os dados do Tycho Brahe foram utilizados por um outro cientista também muito importante, que foi Johannes Kepler. Né? Johannes Kepler viveu em 1571 até 1630. E ele estabeleceu as leis que são utilizadas até hoje, né? Vocês vão estudar isso lá no ensino médio, mais para frente, que são as leis de Kepler. Né? Essas leis de Kepler, elas estão relacionadas ao movimento dos planetas em torno do Sol, né? Então, que ele disse? Que um planeta, ele leva o mesmo tempo para se mover, aqui no exemplo, de A para B e de C para D. E as áreas azuis são do mesmo tamanho. Né? E, além disso, ele falou que a órbita ao redor do Sol de um planeta ela é elíptica. Né? Até então, as pessoas não tinham muito essa noção. Né? E ele foi lá, fez medições, avaliou, analisou, e, através disso, ele chegou à conclusão dessas duas, né, dessas duas coisas principais. Né? Então, Kepler foi muito importante, e as observações feitas por Tycho Brahe contribuíram para que Kepler chegasse a essas conclusões.
Dentro da astronomia tem uma área que é muito interessante, que é a astrofísica. A astrofísica, ela vai estar relacionada em entender como que o universo funciona e explicar isso através das leis da física. A astronomia, ela lida com os corpos celestes, né? Com as características desses objetos celestes, onde eles estão localizados. Já a astrofísica, ela vai querer entender o como, o porquê, por que isso é desse jeito, como que se dá esse movimento, né? Então, são mais questões físicas, né? E até mesmo químicas desses objetos. Um astrofísico mas muito importante foi Carl Sagan. Carl Sagan frequentou a Universidade de Chicago, onde ele participou dessa importante sociedade, e ele se formou em artes e ciências. E ele também fez um mestrado em física, e depois ele se tornou doutor em astronomia e astrofísica em 1960. Ele escreveu esse livro aqui, é um livro muito importante, e fez uma série, né, com o mesmo nome. E essa série, ela foi importante para divulgar a ciência. Várias pessoas, vários cientistas, né, tomaram gosto por essa área depois de assistir essa série. E ele levou o conhecimento científico para pessoas leigas, né, então, população em geral, que não eram cientistas. Então, ele foi uma pessoa muito importante para popularizar a ciência, e não só nos Estados Unidos, no mundo todo. A gente tem que tomar cuidado para não confundir duas coisas que são muito parecidas, que é a astronomia e a astrologia. Durante muito tempo, elas foram a mesma coisa, né? Então, na época do Tycho Brahe, do Kepler, eles não tinham essa diferença. Por quê? Porque eles não separavam muito essas observações do céu com tradições, com mitos, com histórias de deuses, né? com influências mitológicas que não eram reais. A astrologia, ela não é uma ciência. E o que isso significa? Significa que ela não se baseia no método científico. O método científico, ele se baseia em observação de um fenômeno, uma hipótese para explicar, experimentação ou mais observações, e aí, a partir dessas experimentações, é que são elaboradas as teorias e as leis. Né? Então, as hipóteses podem ser verdadeiras ou não, mas é muito importante que todas essas ideias elas sejam testadas, né? E a partir daí é que elas são divulgadas como teorias e leis. A astrologia não tem isso, né? Ela vai se basear apenas em hipóteses, e essas hipóteses são vistas com autoridade. Então, não tem uma experimentação. A astrologia está relacionada aos signos. Por exemplo, eu nasci em outubro, eu sou do signo de Libra. Isso tem a ver com a posição que o planeta estava, né? Está mais relacionada à constelação de Libra, quando eu nasci, né? Que está no mês de outubro. Então, isso não tem um fundamento científico. Então, porque eu nasci em outubro, eu tenho determinadas características, né? Eu sou uma pessoa indecisa, então isso não confere, né? Isso não é científico. Então, a astrologia, ela é uma pseudociência, quer dizer, uma falsa ciência. Esse prefixo pseudo significa falso, né? Então, durante muito tempo, ela foi vista junto com a astronomia. Hoje a gente sabe que não tem nada a ver, né? Então, são apenas coincidências. Isso não influencia a vida das pessoas, né? Então, a posição dos astros no céu, elas não têm uma influência de que o dia vai ser bom, de que o dia vai ser ruim, de que eu vou adoecer. Não tem nada a ver, né? Então, a astrologia não é uma ciência. A astronomia é uma ciência e se baseia no método científico. Mas para que serve a astronomia, né? Por que a gente tem que estudar astronomia? Primeiro, definição e cálculo de calendários. E isso desde sempre. Todos aqueles povos que eu citei, eles utilizavam a astronomia e a observação dos céus para elaborar calendários, né? E calendários muito bem precisos, né? Um exemplo disso é o calendário maia, que era perfeito, né? Então, a marcação precisa de quando começa uma determinada estação do ano, que é muito importante para a agricultura, né? Quando chega chuva, seca, então isso é muito importante. Definição de sistemas de referência, né? Localização na Terra, no espaço, GPS, a gente usa isso, né? Isso é muito bacana, porque a astronomia possibilitou isso, a gente ter isso no celular. A gente consegue ter as nossas coordenadas precisas de qualquer lugar com o uso do GPS do celular. Discutir questões existenciais, né? Então, isso também é importante, né? Nós somos seres humanos e seres pensantes. Então, por que nós estamos aqui nesse planeta? Como que a gente é formado? Quais são os elementos químicos que formam as pessoas e as estrelas? Né? Nós somos pó de estrela. Os mesmos elementos químicos que formam as estrelas formam nós. Então, isso são questões existenciais importantes, porque nós somos seres humanos, nós pensamos sobre isso, né? Compreender de forma integral o universo que a gente vive, né? Então, a gente quer entender esse universo, né? Para exterminar medos, superstições, fantasias, né? Então, todas
esses corpos celestes, eles são regados de mitologias. Então, a gente entender como que as coisas realmente são fora dessas superstições. Participar de uma formação de um ser humano que seja consciente de si próprio, né, do ambiente que a gente vive, realmente quem a gente é. Então, isso é muito importante. E o desenvolvimento tecnológico, né? Câmeras cada vez mais desenvolvidas, radares, como eu falei, o GPS. Então, tudo isso, previsão do tempo, tudo isso tem relação com a astronomia. E isso graças a instrumentos que foram desenvolvidos no passado e outros que têm sido desenvolvidos de forma mais recente. Quero trazer para vocês aqui alguns cientistas, astrônomos e astrônomas, que foram e são muito importantes até hoje. O primeiro foi Nicolau Copérnico, né? Copérnico foi um dos nomes mais importantes na época do Renascimento. Vocês vão estudar essa história, né? De quando foi o Renascimento. Ele foi o primeiro astrônomo que apresentou uma versão heliocêntrica, né? Estava mais ou menos certa, porque ele dizia que o Sol era o centro do universo. A gente sabe que ele não é o centro do universo, mas é o centro do sistema solar. Então, isso já foi um grande avanço, porque isso se opunha a uma versão que era geocêntrica, a Terra como o centro do universo. Então, esse modelo de Nicolau Copérnico, ele foi muito importante para a ciência. Galileu Galilei, esse foi um dos cientistas mais importantes da sua época, e é até hoje, né, um dos físicos mais importantes. Ele falou sobre gravidade, força de atrito, leis de movimento, né, de velocidade, distância, tempo, né, e ele fez observações muito precisas do céu, e ele era um defensor ferrenho do método científico. Antes do Galileu, eles não tinham tanto cuidado, né? Tycho Brahe até tinha, mas não era tanto com essa questão da metodologia científica. Galileu não, Galileu tinha essa preocupação, e ele defendia que a nossa ciência ela precisava ser padronizada, né? E de que todas as pessoas elas deveriam utilizar o mesmo método para chegar a conclusões, que isso garantiria uma maior confiança, uma maior confiabilidade nas informações que a ciência poderia criar. Né? Então, a gente vê a importância do método científico nas descobertas que Galileu fez, que foram muito à frente do seu tempo. Ele foi o primeiro a observar os anéis de Saturno, ele descobriu e batizou várias luas de Júpiter, né? Então, esse era um telescópio bastante rudimentar, e ele conseguiu observar essas luas de Júpiter. Ele foi o primeiro a observar manchas solares, isso também foi importante, porque até então acreditava-se que o Sol era perfeito e não poderia ter defeito algum, sem mancha nem nada. Ele observou, não, tem mancha sim, então não é perfeito não. Né? Então ele foi muito conhecido porque ele defendia aquele sistema solar do Copérnico, né? No qual o Sol era o centro do universo e não a Terra. Né? Então isso foi uma das principais ideias de Galileu, que ele defendeu durante toda a sua vida, né? E por causa disso ele sofreu bastante perseguição religiosa na época, né? E ao contrário de Copérnico, né, ele não apresentou apenas a hipótese, ele levantou vários fatos que comprovavam, né, ou corroboravam com a hipótese do Copérnico. Então, ele demonstrou várias provas concretas de que o sistema solar ele era heliocêntrico e não geocêntrico. Johannes Kepler, que eu já comentei, né, ele foi a primeira pessoa a sugerir que os planetas no nosso sistema solar eles giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Né? Então, o nosso sistema não apenas é heliocêntrico, mas as órbitas ao redor do Sol são elípticas. Então, isso anulava várias outras hipóteses que estavam incorretas, né? Que eram estabelecidas por várias outras pessoas desde a época da Grécia Antiga. Ele também foi o primeiro cientista a explicar com precisão que a Lua influencia as marés, isso é um fato, a gente sabe que de fato influencia, e ele conseguiu também demonstrar através de vários fatos científicos que isso acontecia, sem contar que ele influenciou muito a matemática com a formação do cálculo integral, como a gente conhece hoje. Isaac Newton, ele viveu de 1642 a 1727, esse, sem sombra de dúvida, é o personagem da física mais importante que nós vamos estudar. A sua grande obra, chamada de Principia, onde ele formula as leis do movimento e da gravitação universal. Isso dominou a visão do universo durante mais ou menos 3 séculos, né? Então, a gente chama isso de a física básica ou física clássica, né? Então, ele estabeleceu essa física clássica e as leis que dominam o movimento até hoje. Através da derivação das leis de Kepler, ele criou uma descrição matemática da gravidade, então ele
ele associou isso a uma fórmula matemática, ele usou os mesmos princípios para calcular trajetórias de cometas, marés, precessão de equinócios, né, estações do ano. Então, ele fez essa associação muito intrínseca entre a matemática e a física, como que a matemática ela rege o nosso universo. E ele mostrou que assim, o que funcionava na Terra provavelmente funcionaria para todos os planetas. Né? Incrível, ele estava certo. Então, tanto que a gente chama de gravitação universal, porque ela funciona do mesmo jeito no universo todo, e Newton já sabia disso. Newton removeu as últimas dúvidas, né, sobre essa questão do modelo heliocêntrico, então ele forneceu mais provas e mais evidências de que o nosso sistema solar ele era heliocêntrico, e ele demonstrou que o movimento de objetos na Terra e de corpos celestes podem ser descritos usando os mesmos princípios. Então, para a gente calcular a velocidade, distância na Terra, ou em qualquer parte do universo, os princípios são os mesmos. Por isso que a física ela é universal. Né? Então, Newton, sem dúvida, foi um dos físicos mais importantes da história. Edwin Hubble, né? Edward Hubble nasceu em 1889, morreu em 1953, ele descobriu galáxias fora da Via Láctea, né? Então isso também foi muito importante. Ele mostrou que essas galáxias elas estavam separadas e se afastavam uma das outras, observando desvios para o vermelho, então usando o infravermelho, que é um efeito causado pela luz quando é esticada em distâncias que são muito longas. As observações levaram ele a descobrir que quanto mais longe uma galáxia estava da Via Láctea, mais rápido ela se afastava da gente. Isso é chamado hoje de lei de Hubble. Essa observação é uma coisa bem interessante, né, que o próprio Einstein agradeceu pessoalmente ao Hubble por ter feito essa descoberta, porque ele verificou que parte do trabalho de Einstein não havia sido totalmente aceita, né? Então, só com a lei de Hubble é que o trabalho do Einstein pôde ser completamente aceito, ou seja, ele explicou algumas coisas que Einstein ainda não tinha explicado. Então, isso foi muito importante para o trabalho do Einstein ser completamente aceito. Wang Zhenyi, essa foi muito, muito, muito importante. Durante essa dinastia na China, no século XVIII, era uma época em que as mulheres elas não podiam, né, estudar, não podiam trabalhar, e essa cientista ela fez várias observações e ela era uma astrônoma, e ela conseguiu se educar em assuntos como astronomia, medicina, geografia, matemática, e estudou trabalhos de outros astrônomos também, né? E ela projetou e conduziu vários experimentos que descreveram a relação entre os eclipses lunares e solares, que até então também eram cheios de misticismo, né? E várias lendas relacionadas. Ela conseguiu demonstrar que isso era um fenômeno astronômico e que não tinha nada de mitológico, né? Então, ela foi muito importante. Cecília Payne nasceu em 1900 e faleceu em 1979. A tese dela foi revolucionária e ela foi desacreditada durante muito tempo. O que ela dizia nessa tese? Que todas as estrelas, incluindo o nosso Sol, eram compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Isso aconteceu em 1925, quando o censo geral acreditava que o Sol ele era semelhante à Terra. Né? Então, eles acharam que não fazia sentido nenhum a observação dela, que hélio, hidrogênio, que, né? Depois a gente viu que estava certo, a partir de milhares de observações que Cecília Payne ela fez, né? Ela conseguiu demonstrar que a tese dela estava correta, e a sua importância na astronomia ela é inegável, e essa obra dela ela é referência até os dias de hoje dentro da astronomia. Né? Então, de fato, o Sol é feito de hidrogênio e hélio, a própria palavra hélio significa Sol. Katherine Johnson, que nasceu em 1918 e faleceu em 2020. Ela foi uma matemática, física e uma cientista espacial norte-americana. Vocês já devem ter ouvido falar dela por causa do filme Estrelas Além do Tempo. Ela fez contribuições fundamentais para a aeronáutica e para a exploração espacial nos Estados Unidos, em especial para a NASA. Né? Então, ela foi uma cientista extremamente importante. Agora, essa daqui é recente, né? Catherine Bowman. Ela nasceu em 1989, então muito nova, né? Em 2019, ela conseguiu revelar para o mundo a primeira imagem de um buraco negro. Isso é, ao redor dele, né? Porque a gravidade de um buraco negro ela é tão intensa que nem mesmo a luz escapa, né? A gente, dentro do buraco negro, a gente não consegue fotografar. Mas ela conseguiu fazer a imagem do entorno desse buraco negro. Trata-se do buraco negro supermassivo que fica no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz. Fruto do trabalho árduo
do Event Horizon Telescope, que é um projeto que conecta diversos radiotelescópios ao redor do mundo para criar um telescópio gigantesco do tamanho da Terra. E ele tem uma potência suficiente que permite a visualização dessa área ao redor de um buraco negro, que é chamada de horizonte de eventos, né? Então, a Kate, ela conseguiu fazer esse registro inédito. E uma informação bem interessante, né? Quando Einstein elaborou lá suas teorias, ele descreveu, né, ele fez um modelo científico de como deveria ser um buraco negro. Quando Kate Bowman fez o registro, a fotografia desse buraco negro, ele era exatamente como o modelo proposto por Albert Einstein. Né? Então, isso é muito interessante, porque isso permite a gente ver, né, de como que os modelos científicos que são elaborados a partir de evidências, de dados, né, eles são confiáveis. Então, mesmo antes de ver o buraco negro, Einstein deduziu de como ele seria, por causa dos dados que ele tinha, as informações a respeito. E hoje, né, isso foi em 2019, pouquinho tempo, né? A Kate, como foi lá, fotografou e falou, tá vendo, gente? É isso mesmo, né? Einstein estava certo. Esse é um astrofísico, né, também muito importante, que é o Neil deGrasse Tyson, né? Você já deve ter visto esse memezinho, ele também é um divulgador científico, foi aluno do Carl Sagan, e ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que, equipado com os nossos 5 sentidos, junto com telescópios, microscópios, espectrômetros de massa, sismógrafos, magnetômetros, detectores e aceleradores de partícula, instrumentos que registram a radiação de todo o espectro eletromagnético, nós exploramos o universo ao nosso redor. E nós damos a essa aventura o nome de ciência. Né? Então, é isso que a ciência faz. A gente procura saber mais sobre o universo.